Ele destruiu a nossa família com um vício maldito de apostas online. O dinheiro sumia sem explicação. A luz foi cortada, a geladeira ficou vazia e eu chorava sozinha no escuro, sentindo a vergonha me consumir por dentro. Ele dizia que era só um joguinho, mas cada aposta dele era como um golpe no coração da nossa casa. Lutei, me humilhei, segurei a dor para ninguém ver. Só que eu nunca imaginei que o pior ainda estava por vir. Tudo começou de repente, num domingo qualquer. Ele pegou o telefone, riu sozinho. Falou que ia ganhar um dinheiro fácil. Eu tentei avisar, pedi para parar, mas ninguém escuta quem só quer ajudar. Nos primeiros dias, era só alegria e promessas. Ele mostrava pequenas vitórias, dizia que logo íamos sair do sufoco, comprar tudo novo para casa, viajar, dar uma vida melhor para os filhos. Eu queria acreditar, queria mesmo, porque a esperança é a última coisa que morre. Só que, devagar, a alegria virou obsessão. Ele não largava mais o celular. As noites passaram a ser em claro, esperando ele chegar da rua, tensa com cada barulho no portão, e o dinheiro que antes dava para o mês inteiro começou a sumir em poucos dias. Chegava a conta da luz, ele mandava esperar. O aluguel virou ameaça de despejo. E eu ali me virando nos 30, vendendo as coisas da casa, penhorando o que dava, tudo para não deixar faltar o básico. Enquanto isso, ele apostava cada vez mais, dizendo que só precisava de mais uma chance, que tudo ia se resolver com a próxima aposta. O tempo foi passando e eu fui ficando menor por dentro. Já não olhava no espelho, não conseguia falar com ninguém. A vergonha de ver a vizinha comentando, da família perguntando, aquilo me acabava. O celular virou o maior inimigo do nosso lar. Não existia conversa, só tela e apostas, só raiva e silêncio. Até que um dia, o leite das crianças acabou e eu tive que pedir fiado na venda com o coração sangrando. Nesse dia percebi que já não sabia mais quem eu era, nem onde tudo aquilo ia parar. E o pior, estava só começando. Eunice sempre foi uma mulher forte, dessas que seguram a barra sem reclamar, que não desiste fácil mesmo quando a vida parece querer esmagar de todos os lados. Ela aprendeu desde cedo que chorar não enche barriga, que palavra de consolo não paga conta e que a luta da mulher da favela é todo dia, sem folga, sem trégua. Mas por mais forte que fosse, nem ela estava preparada para o que vinha pela frente. Geraldinho, o marido, era um homem simples, trabalhador, mas o jogo pegou ele de jeito, mudou seu olhar, seu jeito de falar, de andar, de tratar quem mais amava. No começo, Eunice tentava relevar. Achava que era só uma fase, dessas que todo homem enfrenta, uma distração passageira, algo para esquecer o peso do mundo nas costas. Só que não era. O vício do Geraldinho era como uma doença que foi se espalhando dentro de casa, ocupando todos os cantos, contaminando tudo. De manhã, ele saía cedo dizendo que ia atrás de serviço, mas logo estava sentado num boteco qualquer, celular em mãos, os olhos fixos na tela, tentando a sorte grande. Eunice, sem saber de nada, seguia sua rotina, cuidando dos meninos, limpando a casa, pegando água no balde porque já tinham cortado, tentando um extra, lavando roupa para fora, cozinhando o pouco que dava. Quando Geraldinho chegava, era só silêncio. Ele nem olhava mais nos olhos dela, só bufava e pedia calma, jurando que tudo ia melhorar. Eunice sentia a ausência dele até quando ele estava em casa. Aquele vazio era um buraco sem fundo, um silêncio que gritava alto nas paredes descascadas daquele barraco pequeno. O tempo foi passando e as coisas só pioravam. Eunice percebeu que os olhares na rua mudaram. As vizinhas cochechavam, perguntavam do marido, perguntavam da luz, do aluguel. A humilhação foi crescendo junto com as dívidas. Os filhos começaram a perceber o clima pesado,
A falta de comida, a falta de alegria, o barulho das brigas que agora tomavam conta da noite. Eunice tentava proteger os pequenos, segurava o choro, sorria por fora, mas por dentro era só cansaço, raiva e medo. Um dia, Geraldinho voltou para casa ainda mais estranho. Não falava, não olhava, nem encostava em Eunice. Ela sentia um calafrio, sabia que tinha coisa errada. Ele se trancou no quarto com o telefone e Eunice ficou escutando o barulho dos cliques, o som abafado das notificações, as reclamações baixas dele mesmo. Nessa noite, ela não dormiu. Ficou sentada no colchão fino, olhando o teto e ouvindo o silêncio se arrastar pelos cantos, se perguntando até quando aquilo ia durar. Na manhã seguinte, Eunice acordou com o barulho do feirante gritando lá fora. Geraldinho já não estava. Ela olhou em volta e viu que a carteira dele sumiu, o ventilador também. O pouco que tinham de valor tinha ido embora. Desesperada, saiu pela comunidade, procurando o marido, perguntando por ele nos bares, nos becos, ouvindo risos e piadas cruéis sobre o homem que apostava até a dignidade. Ouvia gente falando que ele devia dinheiro à agiota, que estava jurado por conta do jogo. O medo apertou ainda mais. Naquele dia, Eunice sentiu o peso de ser sozinha no mundo, de carregar nas costas o fardo de uma família despedaçada por um vício que ela nunca pediu para viver. Voltou para casa, respirou fundo, lavou o rosto, preparou o pouco de café que restava, abraçou os filhos e prometeu para si mesma que não ia cair, que ia lutar até o último fio de esperança. Mas no fundo ela já sentia que a força estava se acabando, que o Geraldinho que ela amava estava desaparecendo cada vez mais. Naquela noite, Eunice chorou baixinho, pedindo um milagre, rezando para acordar de um pesadelo que parecia não ter fim, sem saber que a próxima manhã ainda traria mais dor, mais vergonha e mais provação. A rotina de Eunice virou um peso quase impossível de carregar. Cada dia parecia maior, mais difícil, mais solitário. A vizinhança já não disfarçava os olhares e os comentários começaram a chegar até ela feito farpas invisíveis. Coitada da Eunice, tá só pele e osso. Geraldinho acabou com a vida dela. Mulher assim não aguenta muito tempo. Mas o que ninguém via era a força silenciosa que ela guardava no peito. Mesmo sentindo o corpo cansado e a cabeça pesada de preocupação, ela se agarrava às poucas lembranças boas que tinha do marido, de quando Geraldinho era um homem sorridente, carinhoso, presente, daqueles que faziam piada até nos dias mais duros. Ela revivia esses momentos toda vez que pensava em desistir. Mas a cada novo dia, o vício dele parecia roubar mais um pedaço daquele homem. Agora ele quase não falava, só murmurava, mal comia, só pensava em apostar, ganhar, recuperar o que tinha perdido. O dinheiro sumia tão rápido que Eunice já nem se lembrava da última vez que pôde comprar carne para a família, ou de um dia em que a luz ficou acesa até de noite. As crianças começaram a sentir fome de verdade, e Eunice precisou pedir ajuda para uma vizinha, engolindo o orgulho com o gosto amargo da humilhação. A cada centavo que entrava era uma escolha cruel, ou pagava uma conta, ou comprava comida. Os poucos móveis que restavam foram desaparecendo. Primeiro foi o ventilador, depois o liquidificador. Mais tarde o rádio velho que animava os domingos. Tudo vendido ou trocado por qualquer trocado. O barraco ficou mais vazio, mais frio, mais escuro. E toda noite, depois de alimentar os pequenos com o que sobrava, Eunice deitava no colchão raso e chorava baixinho, sentindo a presença pesada do fracasso, mas também da resistência de quem já sofreu demais para entregar os pontos. Ela tentava conversar com Geraldinho, pedir para ele parar, lembrar da família, das crianças, mas ele sempre vinha com a mesma promessa vazia. É só mais uma aposta, dessa vez vai dar certo. Mas nunca dava.
O dinheiro que entrava sumia. As dívidas cresciam, e com elas o medo e o desespero. Eunice chegou ao ponto de pensar em sair de casa, fugir, sumir dali, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse do seu passado. Mas o medo do desconhecido era grande, e o amor pelos filhos era maior ainda. Era por eles que Eunice aguentava firme, mesmo quando tudo parecia impossível. No silêncio da noite, jurou para si mesma que não ia se entregar. Ia lutar até o fim, mesmo sem forças, mesmo sem esperança. Porque na vida de quem nasceu para lutar, desistir nunca foi opção. O dia amanheceu cinza, com um vento gelado passando pelas frestas da porta. Eunice levantou cedo, os olhos inchados de tanto chorar, mas o rosto limpo, decidido a não deixar os filhos verem seu desespero. Fez o café mais ralo do que nunca, dividiu o pouco pão que sobrou, colocou um sorriso cansado no rosto e tentou dar algum carinho às crianças, mesmo com o coração destroçado. O barraco estava ainda mais silencioso. Geraldinho passou a noite inteira virando de um lado para o outro, resmungando baixinho, os olhos vidrados na tela do telefone, apostando cada moedinha que ainda conseguia. Eunice já não se surpreendia com mais nada. Não perguntava mais de onde vinha o dinheiro, nem para onde ia. Era como se ela tivesse sido desligada da própria vida, vivendo no automático, apenas cumprindo o que precisava ser feito para manter os filhos de pé. Mas naquele dia a dor pesava mais. O aviso de despejo queimava na mão, lembrando a cada minuto que o pouco de segurança que restava estava prestes a acabar. Eunice passou a manhã tentando vender alguns utensílios, andando pela comunidade com a cabeça baixa, ouvindo conselhos de quem achava que sabia de tudo, recebendo olhares de pena e comentários cruéis. Voltou para casa com uns trocados e um nó na garganta, mal conseguindo disfarçar a decepção. Geraldinho mal levantou os olhos, apenas bufou ao ver que ela não conseguiu o suficiente para pagar nada. No fundo, Eunice sabia que ele também sentia vergonha, mas o vício era maior do que qualquer sentimento. Quando a tarde caiu, a tensão aumentou. As crianças começaram a chorar de fome. O cheiro de comida das casas vizinhas parecia zombar da miséria dentro daquele barraco. Eunice não suportou. Sentou-se no canto do colchão, abraçou os filhos e chorou. Finalmente, sem medo de ser vista. Desabafou tudo o que guardava, as dores, as dúvidas, o medo de perder o teto, de não conseguir mais proteger os pequenos. Geraldinho, mesmo ouvindo, continuou calado, de costas, apertando o telefone nas mãos, como se a resposta para todos os problemas da família estivesse ali, escondida atrás de uma aposta milagrosa. Quando a noite caiu, Eunice se sentiu exausta, esgotada, mas uma chama de revolta começou a acender lá dentro. Ela sabia que não poderia mais esperar por milagres nem acreditar em promessas vazias. Alguma coisa precisava mudar, e rápido. No silêncio da madrugada, Eunice ficou encarando o teto, sentindo o peso do mundo sobre o peito, mas também uma força diferente crescendo. No meio da dor, ela prometeu para si mesma que não ia deixar Geraldinho arrastar todos para o fundo do poço. Não sabia como nem quando, mas decidiu que, a partir daquele dia, alguma atitude ia tomar, mesmo que para isso tivesse que enfrentar o marido, a vizinhança e o próprio medo. Na manhã seguinte, Eunice acordou antes do sol, sem saber direito se havia dormido ou apenas esperado o dia clarear. O cansaço já fazia parte do corpo, mas agora o que doía era outro tipo de dor. Uma espécie de indignação misturada com desespero. A cada canto da casa, ela via um pouco do que perdeu. A panela boa, o liquidificador, o rádio antigo, tudo havia sido vendido para pagar contas ou trocado por trocados que sumiam nas apostas de Geraldinho. Olhou para os filhos dormindo juntos, encolhidos por falta de cobertor e com fome de esperança, e sentiu um aperto tão grande no peito que precisou se apoiar na parede para não cair. O relógio parecia debochar.
cada minuto correndo mais rápido e trazendo com ele as ameaças de despejo, de corte de água, de fome. Geraldinho acordou tarde, o rosto inchado, olhar perdido, já de olho no telefone antes mesmo de sair da cama. Eunice respirou fundo, tentou lembrar do homem alegre de anos atrás, mas já quase não conseguia. Agora era só silêncio, distanciamento e aquela sensação constante de estar sozinha, mesmo dividindo o mesmo teto. No final da manhã, uma vizinha bateu na porta trazendo um pouco de arroz e feijão. Eunice agradeceu, mas sentiu o peso da humilhação. Nunca foi de pedir, mas a vida foi obrigando, empurrando para o limite, fazendo engolir o orgulho em troca de um prato de comida. Enquanto preparava o almoço, escutava o barulho do celular de Geraldinho, as mensagens chegando, as notificações de aposta. Era como se a casa tivesse sido invadida por um fantasma invisível, o vício. As crianças perceberam a tensão e ficaram quietas, brincando sem alegria, espreitando os pais com olhos assustados. Quando Geraldinho sentou à mesa, Eunice tentou conversar, mas as palavras morreram na garganta. Ele comeu em silêncio, mexendo no telefone, distraído com o jogo. Quando terminou, levantou-se sem olhar nos olhos de ninguém e voltou para o quarto, trancando a porta atrás de si. Eunice sentiu o estômago embrulhar. Naquele dia, ela tomou coragem e resolveu conversar com uma amiga antiga, alguém que já tinha passado por coisa parecida. Caminhou até a casa dela, o coração acelerado, dividida entre vergonha e esperança. Foi recebida com carinho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ouvida. Desabafou, contou do sofrimento, das contas, da fome, do medo de perder o lar. Ouviu conselhos, promessas de oração e um pouco de força emprestada de quem já conhece o fundo do poço. Voltou para casa mais leve, mas sabia que ainda tinha uma batalha longa pela frente. Olhou para Geraldinho, largado na cama, o rosto iluminado pela tela do celular, e se perguntou até quando aguentaria aquela vida. Mesmo assim, naquele instante, nasceu dentro dela uma certeza. Ela não ia afundar junto. E, por mais difícil que fosse, ia tentar puxar a família de volta para a superfície, custasse o que custasse. O tempo parecia andar mais devagar dentro daquele barraco apertado, como se cada minuto se arrastasse, puxando junto o peso de toda a tristeza acumulada. Eunice passou os dias lutando para não perder o pouco que ainda tinha, correndo atrás de pequenos bicos, lavando roupas para fora, varrendo o quintal de vizinho em troca de um prato de comida. Tudo para não deixar faltar o básico para os filhos. Os olhos estavam sempre inchados, as mãos calejadas, mas a dignidade era a última coisa que ela permitia que lhe tirassem. Geraldinho seguia do mesmo jeito, cada vez mais mergulhado no vício, sem sequer perceber que a família se desfazia a cada nova aposta. Eunice tentava conversar, implorar, mostrar o sofrimento dos filhos, mas era como se falasse para uma parede. Geraldinho desviava o olhar, respondia de qualquer jeito, e no fundo, Eunice sabia que ele já não escutava mais nada, além do barulho das notificações do celular. As noites eram longas e pesadas. Eunice mal dormia, sentava na beira da cama, abraçando os filhos pequenos, chorava baixinho e pedia forças a Deus para suportar. Não tinha mais esperança que Geraldinho mudasse, mas algo dentro dela ainda se agarrava à lembrança do homem bom que ele já foi. O despejo se aproximava e cada batida na porta gelava a espinha de Eunice, que vivia com medo de a qualquer momento ter que juntar as poucas coisas e sair pela rua, sem rumo, sem ter para onde ir. Um dia, sem aviso, Geraldinho chegou em casa nervoso, transtornado, dizendo que precisava de dinheiro para resolver uma dívida urgente. Eunice gelou. Não tinha mais nada para dar, nem o que vender, nem onde recorrer. Ele ficou irritado, gritou, culpou Eunice pelas próprias derrotas, jogou na cara dela que estava presa no passado, que só sabia reclamar e não ajudava em nada. Eunice sentiu o sangue ferver, mas se conteve, tentando proteger os filhos do barraco. Mas o medo cresceu. Geraldinho saiu batendo a porta, sumiu sem dizer para onde ia. Eunice ficou paralisada, com o coração disparado, pensando se ele voltaria, se voltasse inteiro, se algum mal aconteceria.
Naquela noite, Eunice nem tentou dormir. Sentou no chão da sala, abraçou os filhos pequenos, chorava baixinho e pedia forças a Deus para suportar. Não tinha mais esperança que Geraldinho mudasse, mas algo dentro dela ainda se agarrava à lembrança do homem bom que ele já foi. E assim, em silêncio, ela sentiu nascer uma coragem diferente, mais dura, mais forte. A coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Na manhã seguinte, Eunice acordou com um aperto no peito, a cabeça rodando de tanto medo acumulado. Geraldinho ainda não tinha voltado. O sol já batia forte nas telhas do barraco e o silêncio dentro de casa parecia ainda mais pesado. As crianças acordaram assustadas, perguntando pelo pai, e Eunice, sem saber o que dizer, inventou uma desculpa qualquer, dizendo que ele havia saído cedo para tentar resolver as coisas. O rosto cansado de Eunice entregava mais do que qualquer palavra. O barraco estava mais vazio do que nunca, o pouco de comida acabando, a água racionada ao máximo e um cheiro de esperança morrendo no ar. Por algumas horas, ela ficou parada olhando para a rua, esperando algum sinal, qualquer notícia, até que viu Geraldinho subindo o morro, andando devagar, com os ombros caídos, derrotado antes mesmo de abrir a porta. Ele entrou sem falar nada, evitou olhar para Eunice e os filhos, foi direto para o quarto e bateu a porta com força. O silêncio que ficou foi sufocante. Eunice respirou fundo, tentou conter as lágrimas e se obrigou a seguir o dia, cuidando das crianças, arrumando a casa, tentando ao máximo manter uma aparência de normalidade. Mas no fundo, ela sentia que aquela situação estava prestes a explodir. Mais tarde, Geraldinho saiu do quarto, os olhos fundos, sem brilho, carregando o celular como se fosse um pedaço do próprio corpo. Sentou-se à mesa sem comer, ficou ali parado, perdido nos próprios pensamentos, enquanto Eunice observava cada gesto, tentando entender se havia algum resquício do homem por quem se apaixonou um dia. O desespero crescia, mas junto dele crescia também uma indignação nova, um sentimento de que não podia mais se calar, de que precisava fazer algo, nem que fosse pela própria dignidade. Naquela tarde, quando as crianças dormiam, Eunice tomou coragem e enfrentou Geraldinho. Falou tudo que estava preso na garganta, das noites em claro, das contas atrasadas, do despejo, da vergonha de pedir comida, do medo do futuro. Pela primeira vez, Geraldinho ouviu calado, sem interromper, sem fugir. Seus olhos encheram de lágrimas, mas o orgulho era maior do que qualquer remorso. Disse que não conseguia parar, que o jogo era a única coisa que fazia ele se sentir vivo, como se ainda pudesse vencer na vida. Eunice, cansada, apenas assentiu. Ela sabia que dali em diante era ela por ela mesma. E naquela noite, antes de dormir, prometeu a si mesma que, por mais difícil que fosse, não ia mais permitir que o vício de Geraldinho destruísse tudo o que restava. Mesmo sentindo o coração despedaçado, ela escolheu seguir, mesmo que sozinha, mesmo que doendo, porque para Eunice, o amor próprio começou a falar mais alto que qualquer promessa vazia. A partir daquele dia, Eunice começou a enxergar a vida com outros olhos, mesmo dentro do mesmo barraco, cercado pelo mesmo aperto. Ela acordava cedo, colocava um pano na cabeça, amarrava o avental velho e ia para a luta, tentando encontrar algum serviço, batendo de porta em porta, oferecendo ajuda em troca de qualquer moedinha, porque sabia que não podia contar mais com Geraldinho. O marido, cada vez mais afundado no vício, passava horas trancado no quarto, imerso no celular, enquanto Eunice fazia de tudo para proteger os filhos daquela tristeza invisível que morava entre as paredes. Os dias foram ficando ainda mais difíceis, a comida cada vez mais escassa, as cobranças cada vez mais frequentes e ameaçadoras. Mesmo assim, Eunice se recusava a se entregar. Em cada gesto dela havia um grito silencioso de resistência. Quando o aluguel venceu de novo e o dono apareceu furioso na porta, Eunice sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas, sem perder a dignidade, olhou nos olhos do homem e pediu mais um tempo, prometendo que ia dar um jeito.
Saiu dali com as pernas bambas, mas com o orgulho de quem nunca se deixou humilhar por ninguém. Os vizinhos agora começaram a comentar alto, e Eunice sentia os olhares cortando quando passava. Alguns ajudavam com um pouco de comida, outros apenas julgavam. O tempo para ela virou uma sequência de dias pesados, um misto de esperança e desespero. O que Eunice não sabia era que, enquanto tentava salvar o pouco que restava da família, Geraldinho se envolvia cada vez mais em dívidas perigosas. Chegou ao ponto de prometer o que não tinha, pegou o dinheiro emprestado com gente errada e, a cada aposta perdida, se enterrava mais fundo. Uma noite, enquanto Eunice tentava costurar uma roupa velha para os filhos, ouviu um barulho estranho na porta. O coração acelerou. Geraldinho entrou, pálido, suando, dizendo que precisava de dinheiro urgente, que estava sendo ameaçado. Eunice ficou paralisada, olhando para aquele homem desesperado, vendo o medo estampado no rosto. Ela sentiu um misto de raiva e pena, mas não tinha mais nada a oferecer, nem forças para consolar. Aquela noite foi a mais longa de todas. Eunice não pregou os olhos, pensando em tudo que já tinha vivido e no quanto ainda podia piorar. Quando o sol nasceu, ela levantou devagar, com o corpo moído e a cabeça pesada, mas com a certeza de que não podia mais esperar por milagres. Se Geraldinho não mudasse, ela ia precisar escolher entre se afundar junto ou encontrar uma saída, nem que fosse para recomeçar do zero. E ali, naquele instante de solidão e dor, um lampejo de esperança brilhou no fundo da alma de Eunice. Por menor que fosse, por mais difícil que parecesse, ela entendeu que precisava lutar de outro jeito. Sabia que não podia mudar Geraldinho, mas podia se proteger e proteger quem mais amava. Era hora de tomar uma decisão que mudaria o destino da família para sempre, ainda que isso custasse tudo o que restava do passado. O dia seguinte amanheceu estranho, com um silêncio pesado dentro do barraco. Eunice ficou parada um tempo olhando para o teto, sentindo aquele vazio que só quem já perdeu tudo conhece. O cansaço estava colado no corpo, mas a cabeça rodava, tentando encontrar uma saída. Ela se levantou devagar, preparou um café ralo, dividiu o último pão com as crianças e ficou sentada à mesa, observando Geraldinho, que parecia um fantasma, andando de um lado para o outro, murmurando coisas para si mesmo. O medo crescia a cada segundo, mas agora havia também uma raiva escondida, um cansaço de esperar, de sofrer calada, de aguentar o que ninguém deveria aguentar. Foi nesse dia que Eunice tomou coragem e decidiu procurar ajuda fora do morro. Pegou o pouco que tinha de trocado, pediu para a vizinha olhar as crianças e desceu até o centro da cidade, enfrentando o preconceito, o olhar atravessado de quem achava que ela era mais uma pedinte. Procurou o CRAS, entrou devagar, explicou seu drama para uma assistente social que a escutou com atenção, olhos marejados. Pela primeira vez, Eunice sentiu que alguém acreditava em sua dor. Ganhou uma cesta básica, orientações sobre auxílio e pela primeira vez saiu dali com a sensação de que não estava totalmente sozinha no mundo. Enquanto isso, Geraldinho em casa afundava ainda mais, perdido entre ligações de cobrança e mensagens desesperadas, prometendo o impossível a gente perigosa. Quando Eunice voltou, foi recebida pelos filhos com abraços e choro, porque estavam assustados com a ausência do pai, que mais uma vez tinha sumido sem dizer para onde ia. O clima dentro do barraco era de terror e tensão. A noite caiu pesada e Eunice quase não conseguiu dormir, abraçada aos filhos, com medo do que poderia acontecer. Uma tempestade caiu sobre o morro, os trovões faziam tremer a casa, mas o que realmente doía era o medo do futuro, o medo do próximo passo, o medo de não ter forças para continuar. Ela rezou baixinho, pedindo luz, pedindo proteção, suplicando por um milagre. Sentiu no fundo da alma que estava diante de uma encruzilhada. Continuar esperando Geraldinho afundar todos ou juntar o pouco de coragem que restava para recomeçar do zero, mesmo sem saber onde aquele caminho poderia levar. E ali, enquanto a chuva lavava o telhado velho, Eunice chorou tudo o que estava preso há meses.
sentindo que, de um jeito ou de outro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. A manhã seguinte trouxe um silêncio ainda mais profundo, daqueles que pesam nos ombros e anunciam mudança. Eunice acordou cedo, com os olhos ardendo e a cabeça cheia de pensamentos. Olhou para os filhos dormindo, juntos, encolhidos, e sentiu um misto de tristeza e força, como se algo dentro dela tivesse acordado também. Geraldinho não voltou para casa aquela noite. O medo bateu forte, mas pela primeira vez, Eunice não saiu correndo atrás. Sentou na beirada da cama, rezou baixinho, agradeceu pela cesta básica recebida e jurou que dali em diante faria tudo para proteger seus filhos, custasse o que custasse. Pegou a vassoura, varreu a casa, lavou o rosto, tentou colocar ordem no que restava do lar, mesmo que cada canto só lembrasse as feridas abertas pelo vício. Enquanto preparava o café, ouviu um barulho no portão. O coração disparou, pensando que seria alguma cobrança ou má notícia, mas era a vizinha trazendo um recado. Tinham visto Geraldinho vagando pela rua de baixo, sujo, perdido, pedindo dinheiro a conhecidos e estranhos. O nó na garganta apertou. Eunice agradeceu, olhou para o céu cinzento lá fora e percebeu que, mesmo com toda a dor, o medo dava espaço para um sentimento novo, o de sobrevivência. Enquanto arrumava as crianças para mais um dia difícil, tentou explicar da melhor maneira possível a ausência do pai, sem inventar promessas que não podia cumprir. Disse que ele estava doente, precisava de tempo para melhorar, mas que juntos eles iam superar. O almoço foi simples, mas pela primeira vez em muito tempo, Eunice sentiu alívio ao ver os filhos comerem sem o peso da fome. À tarde, recebeu a visita da assistente social, que se mostrou preocupada com a situação e prometeu buscar um abrigo caso a ordem de despejo fosse executada. Ouvir aquela possibilidade assustou Eunice, mas também acendeu dentro dela uma chama de coragem e urgência. Passou o resto do dia pensando em como recomeçar, em como reconstruir a vida mesmo sem o marido, em como ensinar os filhos a levantar após tanta queda. Quando a noite chegou, Geraldinho apareceu na porta, o olhar perdido, sujo, os olhos vermelhos de quem não dorme há dias. Eunice abriu a porta, mas não abriu os braços. Olhou para ele com uma mistura de dor, pena e amor ferido. Ele pediu para entrar, prometeu que ia mudar, pediu mais uma chance, mas Eunice agora não respondeu. Fechou os olhos, respirou profundo e decidiu naquele momento que não ia mais permitir que a família fosse arrastada de novo para o abismo. Aquela noite marcou um novo capítulo na vida de Eunice, o capítulo da escolha de lutar por si mesma e pelos filhos, mesmo que o coração ainda doesse de saudade do homem que Geraldinho um dia foi. A madrugada chegou pesada e, mesmo cansada, Eunice não conseguiu dormir direito. Os sons da favela misturavam sirenes, vozes e cachorros, e cada barulho fazia seu coração saltar. Geraldinho, largado em um canto da sala, dormia um sono inquieto, resmungando palavras desconexas, apertando o celular como se ainda tivesse esperança de uma última aposta salvadora. Eunice observava de longe, sentindo pena, mas também alívio por finalmente ter tomado uma decisão. Pela primeira vez em muito tempo, ela não chorou. Sentiu a dor, sim, mas sentiu também um fio de coragem atravessando o peito. Sabia que dali em diante a vida seria dura, mas ao menos teria controle sobre o próprio caminho. De manhã, ao acordar, fez o café para os filhos, ajudou a arrumar as mochilas, deu um beijo em cada um e pediu que obedecessem na escola. Geraldinho acordou atrasado, olhou Eunice com olhos vazios, tentou conversar, mas ela estava decidida, não cederia mais ao discurso de promessas que nunca se cumpriam. Disse apenas que, a partir daquele dia, a casa teria regras. Ele não traria mais dívidas, não levantaria a voz, não venderia mais nada do pouco que restava. Se não aceitasse, teria que sair. Geraldinho riu, tentou minimizar, mas Eunice foi firme.
Pela primeira vez, ele viu nos olhos dela algo diferente, uma força que não conhecia. Durante o dia, Eunice conversou com o assistente social, explicou a nova situação, pediu orientações para conseguir vaga em creche, algum auxílio, qualquer chance de garantir um futuro melhor para os filhos. Na favela, as notícias corriam rápido. Alguns vizinhos aplaudiam a coragem, outros julgavam, mas Eunice já não se importava. O que queria agora era paz. Ao chegar à noite, Geraldinho voltou para casa com o rosto cansado, mas ficou em silêncio. Sentou-se à mesa, ficou olhando a família e pela primeira vez em muito tempo ouviu umas crianças rirem de uma brincadeira simples da mãe. Sentiu-se estranho, deslocado, como se fosse um visitante. Eunice percebeu, mas não suavizou. Sabia que a recuperação não vinha de um dia para o outro, e se dependesse dela, o passado não ditaria mais o futuro. Naquela noite, antes de dormir, Eunice abraçou os filhos, fez uma oração silenciosa e, olhando para o teto, sentiu que, apesar do medo, estava de pé. E só quem já caiu sabe o valor de continuar em pé. Os dias começaram a ganhar outro ritmo dentro daquele barraco simples. Eunice, mesmo cansada, se permitiu sorrir algumas vezes, principalmente ao ver os filhos brincando, mesmo com tão pouco. A presença de Geraldinho ainda era um peso, mas agora ele parecia menor, diminuído diante da nova postura da esposa. Ele passou a sair cedo, voltava tarde, evitava olhar nos olhos de Eunice e dos filhos, como se buscasse nos becos da favela alguma coragem que não conseguia encontrar dentro de casa. As tentativas de conversa se tornaram raras, pois Eunice já não alimentava ilusões. O que falava agora eram atitudes. Arrumou o trabalho de limpeza em uma casa do asfalto. Pegou roupa para lavar, aceitou bicos de manhã à noite, fazendo o dinheiro render cada centavo. Aos poucos, conseguiu ajeitar um pouco a casa, trazer um pouco mais de comida, dar aos filhos pequenas alegrias, como um pão fresquinho ou um doce no domingo. A vizinhança passou a olhar Eunice com outros olhos. Alguns admiravam, outros diziam que ela era dura demais com Geraldinho, mas ela já não se preocupava com julgamentos. Seu foco era garantir que os filhos não passassem o que ela passou e que a dor daquela história não deixasse marcas eternas. Em casa, Geraldinho ficou ainda mais calado. Via a esposa erguendo o lar com a força de quem sangra, mas não desiste. Por algumas vezes tentou se aproximar, pedir desculpas, prometer mudança. Eunice ouvia em silêncio, mas não se deixava levar. Sabia que palavras não bastavam mais, não depois de tudo que ele fez a família passar. O tempo foi passando e, pouco a pouco, a rotina foi se ajeitando. Eunice se apegava à fé, às pequenas vitórias, aos abraços dos filhos no fim do dia. Descobriu dentro de si uma mulher que não sabia que existia, forte, resiliente, capaz de recomeçar mesmo quando tudo parecia acabado. Geraldinho, aos poucos, percebeu que havia perdido mais do que dinheiro. Perdeu o respeito dos filhos, o carinho da esposa, a dignidade. Por algumas noites, chorou sozinho no escuro, entendendo que o buraco em que se meteu era mais fundo do que podia imaginar. Eunice, ao contrário, mesmo ferida, ergueu a cabeça. E naquela casa humilde onde tanto se chorou, a esperança começou a morar outra vez, mesmo que discreta, mesmo que tímida, porque Eunice descobriu que nenhuma dor é maior do que a coragem de uma mãe. O tempo passou e, com ele, Eunice foi se tornando referência de força na comunidade. As marcas das noites sem sono, das privações e das humilhações estavam ali, no rosto cansado, nas mãos calejadas, mas agora vinham acompanhadas de algo novo, orgulho. Orgulho de não ter se rendido, de ter protegido os filhos e de finalmente ter resgatado a própria dignidade. As crianças, antes assustadas, agora brincavam mais soltas, sentiam-se seguras perto da mãe. Os vizinhos que antes só murmuravam passaram a procurá-la em busca de conselho, inspiração ou apenas um abraço. Eunice se tornou exemplo de resistência para outras mulheres que também sofriam caladas, mostrando que é possível recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Geraldinho, por sua vez, virou uma sombra do que foi um dia. Vagava pela favela tentando emprego,
Mas o passado pesava, os olhares eram duros, as portas raramente se abriam. Ele tentava, de tempos em tempos, se aproximar dos filhos, mas encontrava distância, respeito frio, saudade misturada com mágoa. Às vezes ficava olhando Eunice de longe, vendo a força que construiu e sentindo a culpa esmagar o peito. Mas naquele barraco simples, era Eunice quem comandava agora. Ela ensinou aos filhos o valor da verdade, da luta honesta, do amor que não aceita destruição. Aos poucos, a casa voltou a ter cheiro de comida, a luz permaneceu acesa, o riso das crianças se tornou comum outra vez. Mesmo com as cicatrizes da dor, Eunice sabia que tinha vencido a batalha mais difícil da sua vida. Não deixou que o vício de Geraldinho levasse tudo. O futuro ainda era incerto, mas ela aprendeu a confiar na própria coragem, na fé e na força do trabalho honesto. Sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora estava pronta, porque no fim das contas, Eunice descobriu que nenhuma tempestade dura para sempre. E para quem não desiste, o amanhã pode sim trazer esperança e recomeço. Depois de tudo o que aconteceu, Geraldinho nunca mais foi o mesmo. O vício cobrou caro. Ele perdeu o respeito dos filhos, o amor da mulher e, principalmente, a própria paz. Tentou por várias vezes prometer mudança, buscou emprego, se esforçou para recuperar o que tinha destruído. Mas a confiança já não existia, e as marcas do passado eram profundas. Em alguns momentos a solidão apertava, o arrependimento pesava no peito e Geraldinho chorava escondido, lembrando de tudo que jogou fora por causa do jogo. Com o tempo, ele percebeu que só poderia recomeçar quando encarasse de frente os próprios erros. Procurou ajuda num grupo de apoio para viciados, enfrentou o preconceito da comunidade, lutou contra as recaídas e passou a trabalhar em pequenos serviços na favela, mostrando aos poucos que queria mudar de verdade. Foi um caminho lento, dolorido, cheio de recaídas e julgamentos. Geraldinho nunca mais teve o mesmo lugar dentro de casa. A confiança, uma vez quebrada, não voltou como antes, mas com o tempo aprendeu o valor do respeito e da responsabilidade. Passou a ser mais presente, buscou se reconectar com os filhos, ajudava Eunice no que podia, mesmo que sabendo que não podia apagar o passado. Eunice, firme, nunca deixou de ser justa, mas também não impediu que Geraldinho tentasse se redimir. Ela sabia que perdão não é esquecimento e que cada um precisa carregar o peso dos próprios erros. No fim, Geraldinho virou uma lição viva na comunidade. Muitos olhavam para ele e enxergavam o perigo do vício, mas também viam, nos pequenos gestos, que sempre existe uma chance de tentar fazer diferente. O passado não mudou, mas o futuro ficou menos escuro para ele, e principalmente para Eunice e seus filhos, que aprenderam juntos que nenhuma dor é para sempre, quando há coragem para recomeçar. Essa foi mais uma história real de luta, dor e superação aqui no canal Ponto de Virada. Se você se emocionou com o drama da Eunice e do Geraldinho, não sai do vídeo sem deixar o seu like. Esse simples gesto faz o YouTube mostrar esse conteúdo para ainda mais pessoas que também precisam de força para recomeçar. Aproveita e já se inscreve no canal para receber outras histórias que tocam fundo, inspiram e mostram que ninguém está sozinho na batalha. Agora me conta aqui nos comentários, de qual cidade e estado você está assistindo? A sua participação é muito importante para mim e pode aparecer nos próximos vídeos. E nunca esqueça, ninguém merece viver preso na dor dos outros. Quem tem coragem de dar o primeiro passo, descobre que o recomeço é possível mesmo quando tudo parece perdido. O ponto de virada começa quando você decide lutar.